A paz do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meus irmãos? Eu estou passando aqui neste dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida, e que neste dia de hoje, Deus, pela sua infinita bondade, graça, misericórdia e compaixão, venha falar comigo e com você através da sua santíssima palavra. Amém, meus irmãos? Essa palavra se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 8, que nos diz o seguinte: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivesse do que acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando viram isso, saíram um a começar pelos mais velhos, até o último, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Meus irmãos, nós vemos através dessa palavra que certo dia o Senhor Jesus Cristo estava no templo, no Monte das Oliveiras, ali no pátio, pregando a palavra, ensinando o Evangelho, as pessoas que vinham até ele para aprender sobre o reino de Deus, sobre a salvação, sobre o perdão dos pecados, E os fariseus chegaram com uma mulher apanhada no próprio ato de adultério, E eles questionaram o Senhor Jesus Cristo, o que eles deveriam fazer com aquela mulher que havia sido pega cometendo um pecado grave aos olhos deles, Moisés havia ordenado na lei que as tais fossem apedrejadas, E eles questionam ao Senhor Jesus Cristo o que ele diria, que eles deveriam fazer com aquela mulher, Mas nós sabemos que os fariseus, eles odiavam o Senhor Jesus Cristo, eles o perseguiam, eles tentavam a todo custo prender, matar, esconder o Senhor Jesus Cristo, Eles odiavam o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo era uma pessoa espiritualizada, uma pessoa do bem, uma pessoa que tinha uma energia positiva, E nós sabemos que todo religioso, que era o caso dos fariseus, é uma pessoa negativa, odiosa, receiosa, ranzinza, Tudo que o Senhor Jesus Cristo não era, porque ele era a luz, ele tinha uma energia boa, ele era uma pessoa espiritualizada, E por isso eles odiavam o Senhor Jesus Cristo, Então, quando eles perguntaram ao Senhor Jesus Cristo o que eles deveriam fazer com aquela mulher que havia sido pega no próprio ato adulterando, eles queriam achar alguma contradição na fala do Senhor Jesus Cristo, para terem do que o acusar, para terem como condenar ele, para que ele tropeçasse nas suas próprias palavras. Então o Senhor Jesus Cristo se cala, não fala absolutamente nada, Eles insistem e perguntam novamente ao Senhor Jesus Cristo, Então ele responde: aquele que dentre vós está sem nenhum pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela, Nós vimos através dessa ocasião que os fariseus eram hipócritas, Eles tinham pecado, como todo ser humano tinha, mas eles queriam que aquela mulher fosse apedrejada, Eles queriam que aquela mulher fosse torturada, que sofresse, pelo um simples erro, tá certo que um adultério é um pecado? É um pecado, mas não cabe a mim e a você julgar o pecado alheio, Deixamos para Deus. Mas os fariseus hipócritas, religiosos, talvez com muito mais pecados do que aquela mulher que eles tinham tirado ali para bode expiatório, queriam apedrejar ela, Então o Senhor Jesus Cristo diz: olha, se vocês tiver nenhum pecado, vocês podem apedrejar ela, Muitas das vezes as pessoas querem nos apedrejar, querem nos culpar, querem nos condenar, mas elas têm muito mais pecado do que nós, E isso acontece muito, meus irmãos. Nós vemos através dessa palavra que nem mesmo nós, temos o direito, podemos ou devemos criticar os pecados, as falhas, por mais duro que seja. Nós vemos aqui uma mulher que foi apanhada em pleno ato de adultério, e mesmo assim o Senhor Jesus Cristo, foi o advogado dela, mostrando que nenhum daqueles acusadores dela tinha moral, para
apontar o erro dela. Meus irmãos, então a gente não deve apontar os pecados dos outros, mas também não deve aceitar que as pessoas venham dizer, olha, você está pecando, cabe a Deus dar a cada um segundo as suas obras, e dar a recompensa de cada um para cada um de nós, Então, quando viram isso, começaram a sair um a um, a começar pelos mais velhos, e ficaram só Jesus e a mulher, Saíram todos os fariseus, todos os hipócritas, quando o Senhor Jesus Cristo disse que aquele que entre eles estivesse sem nenhum pecado que atirasse pedra contra ela, Obviamente que todo fariseu, todo religioso, tem inúmeros pecados, porque eles vivem uma vida de aparência, eles se vestem com roupas gigantes, vivem uma vida fantasiosa, mas a misericórdia, a benignidade, a humildade, a mansidão, o perdão, inclusive, não existe para os fariseus. Inclusive, em certa ocasião, lá no Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus Cristo chama eles, de hipócritas. Logo em seguida, então, o Senhor Jesus Cristo se endireita, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vá e não peques mais. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo salvou essa mulher, que estava à beira de ser apedrejada, e poupou a sua vida, deu a ela uma segunda chance, dela ir se arrepender dos seus pecados. Talvez eu e você, lendo esse texto, olhando assim, poxa, a mulher foi pega traindo Jesus, que era o Filho de Deus, que era santo, que era puro, acoitou o pecado da mulher, mas a verdade não é essa. A verdade é que o Senhor disse para ela: vá e não peques mais, ou seja, o Senhor Jesus Cristo poupou ela do juízo, deu a ela uma segunda chance para que ela viesse se arrepender, parasse de pecar e se consertasse com Deus, Hoje, nesse dia de hoje, o Senhor Jesus Cristo deseja o mesmo de mim e de você, que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. Quantas vezes eu e você já nos deparamos com a morte física mesmo, e sem contar da morte espiritual, mas a morte física, quantas vezes Deus já poupou as nossas vidas, inúmeras, para nos dar a chance, meus irmãos, do que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, O pecado, ele gera a morte. Em Romanos, capítulo 6, versículo 23, nos diz que o salário do pecado é a morte, Toda vez que nós pecamos, nós devíamos morrer, mas muitas vezes Deus nos perdoa, ou seja, Ele poupa a nossa vida, Era para cada vez que eu e você cometesse um pecado, a gente morresse, Ou pelo menos quando nós cometêssemos um pecado, a vida deveria acabar para a gente. Mas Deus é tão bom que Ele nos perdoa, Ele acredita que em certo momento eu e você vamos parar de pecar, vamos nos arrepender, vamos nos converter, vamos aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, Assim como o Senhor Jesus Cristo fez nessa ocasião, que essa mulher havia pecado, um pecado gravíssimo, que é o adultério, Talvez não seja para a morte, não seja, como o próprio Senhor Jesus Cristo poupou a vida dessa mulher, Ele talvez poupou a minha e a sua inúmeras vezes dos nossos pecados, mas assim como Ele disse para essa mulher: vai e não peques mais, é hoje essa palavra que Deus tem para mim e para a sua vida: vá e não peques mais, Se hoje eu e você estamos vivos, é porque Deus acredita que nós podemos e devemos nos arrepender dos nossos pecados, para que a morte não venha nos destruir, para que nós não venhamos ir para o inferno, meus irmãos. O inferno é real, eu já falei isso aqui várias vezes, A gente brinca muitas vezes, a gente não acredita, mas o inferno é real. E se a gente não se arrepender dos nossos pecados, e se a gente não aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, se nós acabarmos a vida no pecado, com certeza é o inferno que nos espera, e não o céu. Então, meus irmãos, que hoje, nesse dia de hoje, eu e você possamos tomar um novo rumo, agradecer esse dia de hoje, essa nova chance que o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus Pai, o Espírito Santo nos deu, de nos arrepender dos nossos pecados. Amém, meus irmãos? Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja comigo e com você nesse dia de hoje.